Meus amigos, estou no Vietnã, na cidade de Hue, que foi capital imperial durante muitos séculos. Estou diante do mausoléu do segundo imperador da dinastia Nguyen, que veio do século XIX até 1945, quando a monarquia foi extinta. Esse mausoléu foi construído em 1841 em homenagem ao rei Mang, que foi um rei que levou o Vietnã a um período de muita prosperidade, muito desenvolvimento. O Vietnã é um país surpreendente, porque a gente tem muito mais acesso à imagem do país de uma forma depreciativa, uma forma que desqualifica, está muito mais vinculado aos filmes de Rambo, Braddock, Platoon, Nascido para Matar, filmes sobre a guerra do Vietnã, que os Vietcongs, o Vietnã do Norte, são os bad guys, enfim. Mas estar aqui no Vietnã é uma experiência incrível, porque é um país que está muito desenvolvido, infinitamente mais livre do que a China. Eu vim da China, fiquei bloqueado na internet durante 13 dias. O Vietnã, apesar de ser um país comunista ainda, tanto que o nome é República Socialista do Vietnã, há uma liberdade infinitamente maior. O acesso ao visto de entrada é tranquilo, você tira o visto no aeroporto, super tranquilo. Você tem acesso à internet em todos os lugares, no aeroporto, nos restaurantes. Todo mundo fala inglês aqui no Vietnã, enquanto que na China taxistas não falam, até nos hotéis você tem dificuldade. Aqui todo mundo fala inglês. Uma receptividade aos turistas incrível, as pessoas são sempre sorridentes, alegres, um ambiente seguro, limpo. Eu estava conversando com meu guia aqui em Hue, ele me dizia que os princípios da gestão do país atualmente é green, ou seja, sustentabilidade, clean, manter a limpeza, e light, iluminação, clareza. Então, um ambiente muito seguro, muito limpo, muito organizado, hotéis de muita qualidade, comida internacional. Olha, o Vietnã surpreende, porque é um país muito aberto comparado com a imagem que a gente constrói lá do Brasil, tão distante. O Vietnã tem uma escrita que é baseada no alfabeto latino, que foi introduzido no final do século XIX por missionários católicos. Depois, com a conquista francesa, isso foi imposto, e a partir de 1945, com a independência da França, o idioma foi substituído, a parte escrita, dos ideogramas chineses, que a população conseguia falar, mas não conseguia ler os ideogramas, então acabava sendo uma alfabetização que ficava pela metade. Então, para facilitar, transferiram o alfabeto, mudaram para o alfabeto romano. Por isso, inclusive, que me explicaram que os vietnamitas falam mais inglês, porque como a escrita é latina, fica mais fácil estudar e aprender os idiomas ocidentais. Interessante essa explicação. Do século X até o século XVI, o Vietnã foi um país livre. Várias dinastias de imperadores dominaram essa nação, expandiram seus territórios, momentos de desenvolvimento, momentos de conflitos, enfim. A partir do século XVI, houve uma certa influência de países europeus no processo de nova colonização. E meu guia. E a partir de 1840, o Vietnã foi incorporado como colônia francesa. O catolicismo foi imposto como principal religião aqui, em detrimento do budismo. Em 1940, os japoneses invadiram o Vietnã na Segunda Guerra Mundial, foram expulsos em 1945 por Ho Chi Minh, que é o grande herói nacional, e ele proclamou a independência do Vietnã. Mas os franceses não aceitaram, houve uma guerra, e até meados dos anos 50 a situação ficou complicada, até que os franceses também foram derrotados e o Vietnã conquistou plenamente sua independência, mas foi dividido em dois, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, que depois foi dar origem à Guerra do Vietnã contra os Estados Unidos.
O Vietnã é um país pequeno, relativamente pequeno, mas de pessoas guerreiras. Foi a única nação, junto com o Japão, da Ásia, que não foi dominado pelos mongóis. Eles derrotaram Gengis Khan em 3 grandes batalhas, no século XII e século XIII. Eles derrotaram os japoneses, derrotaram os franceses, derrotaram os americanos. E essa fibra, essa motivação dessa nação se expressa na sua capacidade de se reinventar constantemente. Em 1963, em Ho Chi Minh, antiga Saigon, um monge budista se imolou, se sacrificou, criticando as políticas do Vietnã do Sul de discriminação contra os budistas, perseguição aos budistas e uma série de assassinatos. Ele se imolou em protesto e foi um dos elementos precursores da Guerra do Vietnã. Ele dirigia esse carro, que hoje é uma relíquia sagrada para os vietnamitas. O automóvel fica guardado para veneração como uma relíquia sagrada, espiritual, num templo que tem mais de 600 anos aqui em Hue. Reza a lenda que o corpo ficou totalmente queimado do monge, mas seu coração permaneceu intacto, num símbolo de que quem tem um coração forte é capaz de enfrentar qualquer tipo de adversidade. Uma boa metáfora arquetípica para as nossas vidas. Pois é, meus amigos, faça tudo com o coração. Trabalhe com o coração, dê o seu melhor, seja a melhor versão de si mesmo. Você está num relacionamento amoroso, afetivo, dê o melhor de si mesmo. Esteja envolvido de corpo, alma, mas principalmente de coração. Esteja pleno. Você está envolvido em um projeto, numa busca de um propósito na sua carreira, como voluntário, numa ONG. Entre de coração, faça o seu melhor, porque quando a gente vivencia as experiências com o coração, pode tocar fogo, pode explodir, pode ter o máximo de adversidade, mas a nossa vida vai, por ter sentido, impactar construtivamente as outras pessoas. Vai ser uma relíquia que tem um simbolismo, que representa alguma coisa. Seja um bom modelo, seja a melhor versão de si mesmo. Sempre que a gente faz as coisas com alma, com coração, a gente enfrenta o fogo, a gente enfrenta o que é destrutivo, a gente enfrenta o que pode ser reconhecido como doloroso, mas que na verdade se torna transformador, se torna criativo, se torna inspirador. Você é pai, você é mãe, vivencie esse papel com o seu coração. Você é cidadão, exerça a sua cidadania com o coração, na plenitude, com alma, e isso vai fazer diferença onde você está. Não sobreviva, viva plenamente. O que é que você está fazendo da sua única vida? Já dizia o nosso querido amigo Saja, grande filósofo que nos deixou com muita saudade. E reparem que quanto mais autoritário é um regime, mais eles precisam embalsamar os seus líderes. Então você pode reparar que líderes embalsamados na Coreia do Norte, na China, na Rússia, aqui no Vietnã, que é uma ditadura comunista, como se precisasse manter essa memória congelada, estática. E essa é uma mensagem também para as nossas vidas. Se permita transformar, não fique aprisionado no passado, embalsamado, porque isso vai manter você estagnado, isso vai manter você prisioneiro daquilo que você vivenciou. A gente precisa lembrar do passado, aprender com o passado, mas ressignificar o passado para viver plenamente o presente e transformar e construir o nosso futuro. É que nós não fiquemos endeusando, adorando o que aconteceu no passado, embalsamando as nossas experiências, uma lamentação poliqueixosa do presente e uma visão pessimista do futuro. Oh, quando eu era jovem, agora o tempo passa, eu estou mais velho, fico me lamentando, olhando para um passado embalsamado. Ah, aquele emprego é que era bom, essa atuação profissional atual é frustrante. Bom, então você vai ficar se lamentando, olhando para um passado que não existe mais? Não embalsame o passado, enterre, creme, relembre, ressignifique e aprenda, mas não fique aprisionado nesse passado. Seja como esse monge. O monge se permitiu queimar, se transformar. O coração permaneceu como um símbolo de transformação,
mas ele não está embalsamado de maneira rígida, como se estivesse de uma maneira fake, intacta. Porque o que caracteriza o embalsamamento é que ele é uma forma artificial de parecer que está intacto, que permanece no presente. E isso é que é patológico em termos psicológicos. O que nós precisamos é seguir em frente, compreendendo o que aconteceu no passado, para termos autonomia e empoderamento, para vivenciar intensamente o presente, tirar lições também desse presente, para que a gente possa transformar e construir, pavimentar o nosso próprio futuro. Então não embalsame suas lembranças, suas fantasias, suas emoções, porque isso vai deixar você rígido, estático e vai gerar mais sofrimento. Vai deixar você com a incapacidade adaptativa, flexível diante do mundo, que vai exigir tanto de você porque está em constante transformação. Aprenda com o passado, com esse monge e esse coração que, apesar do fogo, permaneceu intacto, mas ele tem as características de quem foi queimado, ele tem as marcas de que foi queimado, para que a gente possa se lembrar do que aconteceu, para aprender, para não repetir os erros e para viver uma vida que seja cada vez melhor e mais transformadora. Psicologia, história, antropologia, cultura, inteligência emocional. Está aqui no Vietnã uma forma incrível de aprender coisas para as nossas vidas. Boa jornada!